Olá, boa tarde a todos, bem-vindos à 16ª edição do Remute. Beleza, Chiesa? E aí, Marcelo, tudo bom? Como é que você está? Tranquilo, na Aí, paz. galera, boa tarde. Hoje, 8 de julho de 2022, 16ª edição do nosso Remute. Hoje o programa está sendo gravado, mas no dia que vocês estão assistindo aí, dia 8 de julho, a gente está no 189º dia do ano. É o Dia Mundial da Alergia, né? Alergia, É Dia da Alergia, também Dia Nacional da Ciência e Dia Nacional do Pesquisador Científico. muito bom. Hoje é um dia muito especial para a molecada aí. Quem nunca, essa primeira foto que você vai mandar aí, quem nunca experimentou o sacolé, ou chup-chup, ou geladinho, em cada lugar tem um nome, Sim. din-din, né? Pois é, hoje, dia 8 de julho, é o Dia Internacional do Sacolé. Internacional? Dia Nossa Internacional do Senhora, Sacolé. E muito você sabe bom. que passar o final de semana no Rio de Janeiro é mal barato, né? Tu vai ali na praia, pede um sacolé, e fica ali curtindo o visual. Se Dia for nos Estados Unidos e Internacional pede do um lick-lick, um suck-suck, alguma coisa assim. um chup-chup, né? É dia do pacificador hoje também, dia do padeiro, né? Então aproveitar aí o Marcelo também, que é essa padaria de conhecimentos aí, vai Opa, passar para a gente algumas carolinas da sua sabedoria, né? Estamos comemorando também a emancipação do estado de Sergipe, o dia da bandeira do estado do Rio de Janeiro, o dia do executivo de mídia e aniversário de Dois Riachos em Alagoas. Também aniversário da cidade de Ouro Preto. Você sabia? Claro que sabia, né, Marcelo? Que Ouro Preto é a antiga Vila Rica, né? No estado de Minas Gerais. Ela está completando hoje 311 anos, nossa, né? Ela foi fundada em 1823, após a independência do Brasil, e Vila Rica recebeu o título de cidade imperial. Na verdade, em 1853, ela recebeu o título de cidade imperial, conferida pelo Dom Pedro I, tornando-se oficialmente capital da então província de Minas Gerais, passando a ser designada como Imperial Cidade de Ouro Preto. Deixou de ser Vila Rica para ser Ouro Preto. E você sabe também que essa cidade histórica, ela foi o primeiro sítio brasileiro considerado patrimônio mundial pela Unesco. muito bom, não sabia Esse não. título ela recebeu em 1980. É uma cidade maravilhosa Muito também. bonita. Eu passei lá uma vez, rapidamente, porque algumas horinhas só tive para conhecê-la, mas deu para conhecer um pouquinho aí dessa parte central aí de Ouro Preto. Parabéns, Ouro Preto, pelo seu dia. Muito É isso bom, muito aí. bom. Legal, já começando quente com os aniversários aí importantes, aí, comemorações importantes, hein? Feitas as apresentações, vamos para as cabeças. Vamos lá. Hoje é um dia de muita movimentação no mundo astral aí. Muitas coisas aconteceram dia 8 de julho, cara. Tá, muito bom. Vamos começar então aqui. Eu vou trazer uma historinha para vocês aqui. Inclusive, até falei na edição passada que ia falar sobre isso. 6 de julho de 1885, há 137 anos, Louis Pasteur inocula sua vacina antirrábica em uma criança de 9 anos que havia sido severamente mordida por um cachorro. Isso foi um risco pessoal para ele, pois ele não tinha licença de médico na época, né? Ele é um pesquisador, mas não tinha essa licença. Então ele foi em frente, ele tinha testado essa vacina em 50 cães antes e foi um sucesso, né? Acabou curando a criança, né? Depois disso, em 1886, 350 pessoas se trataram com essa vacina dele e apenas uma delas desenvolveu a raiva. Então teve bastante sucesso. E esse processo que ele utilizou se tornou a base para a fabricação de outras vacinas. Além disso, além de ter criado essa vacina, ele também criou o que a gente chama de pasteurização, que leva o nome Processo de justamente de Pasteur, pasteurização. né? Ele patenteou esse processo em 1865 para matar bactérias do leite e da cerveja. E além disso, também criou a vacina contra antrax,
que é um tipo de doença aí que afeta gado, né? Temos o Instituto Pasteur, fundado em 1887, é um instituto internacional que hoje possui por volta de 100 unidades de pesquisa ao redor do mundo, com 500 cientistas em modo permanente e mais 600 cientistas visitantes de 70 países. E é conveniado também a 33 institutos internacionais, incluindo a nossa Fundação Oswaldo Cruz, que está aí, sua sede no Cruz ali. à direita. E à esquerda, uma estátua aí de Luiz Pasteur, lá no México. Tem um link com a música aí desse prédio da Fiocruz aí, Marcelo. Opa, sabia que, eu não vou lembrar o ano, mas se não me engano foi ali finalzinho da década de 90, o Ney Matogrosso foi contratado para fazer o projeto luminotécnico da fachada do Instituto Fiocruz, e é uma obra de arte, cara, iluminada. Nossa, bacana. O projeto luminotécnico do Ney Matogrosso. Poxa vida. Que doideira, né? Projeto As habilidades. Muito bom. E aí, quer mandar alguma outra comemoração aí? Vou mandar uma rapidinha aqui também. Sabia que no dia 8 de julho de 1896 aconteceu aqui no Brasil a primeira apresentação de um filme, né? A primeira projeção de um filme. Já tinham sido feitas projeções, na verdade, projeção não, já tinha sido passado filmes aqui no Brasil, mas com aquele equipamento que você mesmo citou aí uns 2 ou 3 remotes atrás, que é o cinematógrafo, né? Já tinha sido passado algumas coisas. E há 126 anos atrás, em 8 de julho de 1896, no Rio de Janeiro, por iniciativa de um exibidor itinerante, um belga chamado Henri Paillier, ele alugou uma sala, né, no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, e foram projetados 8 filmes de cerca de 1 minuto cada. E eles tinham interrupções entre eles, e eles retratavam algumas cenas pitorescas ali do cotidiano de cidades europeias. Só essa cena aí que você tem na foto é de uma sala de cinema que foi inaugurada logo 1 ano depois. Isso daí a gente está falando de 8 de julho de 96, e em 31 de julho de 1897 foi inaugurada uma sala fixa de cinema chamada Salão de Novidades Paris. Os primeiros filmes brasileiros foram rodados e passados nessa sala entre 1897 e 98. Essa daí é a imagem. Essa imagem é do Salão de Novidades Paris, a primeira sala de cinema mesmo criada por esse Henri Paillier também, né? Ele esteve envolvido com Pascoal Segreto, que era um artista plástico. Eles criaram essa sala de cinema e passaram a transmitir. E diz que era caríssimo o ingresso. Imagina, né? Só quem tinha, né? Posses aí, todo mundo de terno, palheta na cabeça, né? Não é? Festa, né? 1897 é o ano que nasceu meu avô, né? Ele estava aí inaugurando aí o cinema no Rio de Janeiro, muito bacana. Você falou que a primeira exibição aí foi 1 ano antes na Rua do Ouvidor, né? Isso. Deve ser, obviamente, mudo, né? Então, na Rua do Ouvidor, ninguém ouviu nada, só viu a projeção. Né? E você sabia que 500 anos antes dessa apresentação, em 1497, o Vasco da Gama iniciava a primeira viagem marítima às Índias, né? Da Europa até o que ele chamava das Índias. Muito bom, Vasco. Aí já tem um link com o Rio aí, hein? Ó. Foi o segundo a chegar nas Índias. Muito bom. O Vasco foi o segundo a chegar nas Índias, foi vice-campeão. Dessa vez ele foi o primeiro. Legal. Agora tem uma historinha bacana, uma história tripla aqui. Oba! Tripla. Não, eu tenho uma história quádrupla aqui. Vamos ver o que a gente vai ter aqui. Os desdobramentos da história. Vamos ver o que a gente vai lançar aqui. Vou pôr na tela. Não podia deixar de falar, obviamente, dia 4 de julho
de 1776 a 246 anos, foi adotada a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, durante a reunião do Segundo Congresso Continental, que representava as 13 colônias de então, e foi assinada pelos 56 pais fundadores dos Estados Unidos. E você pode ver à esquerda um quadro que justamente retrata a apresentação dessa declaração ao Congresso. Essa declaração foi apresentada antes, né, dia 28 de junho desse mesmo ano, e a assinatura aconteceu depois, dia 2 de agosto. O artista que pintou esse quadro é John Trumbull. Ele pintou esse quadro em 1817 e esse quadro original está lá no Capitólio. E também à direita você pode ver uma reprodução desse quadro no verso da nota de $2. Para retratar esse evento bastante importante, né? Mas eu queria já emendar algumas coisinhas, uma curiosidade relativo a isso, né? Quem são esses? 2 dos pais fundadores, né? John Adams, que foi o segundo presidente dos Estados Unidos, e o da direita, Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos. O que aconteceu de coincidência tripla com esses 2 indivíduos? Ambos morreram no mesmo dia, exatamente no mesmo dia. E que dia? Exatamente no aniversário de 50 anos da independência. Então, em 4 de julho de 1826, ambos morreram no mesmo dia. E, por curiosidade ainda maior, né, o Adams, as últimas palavras de John Adams foram: Thomas Jefferson sobrevive, sem saber que Jefferson tinha morrido algumas horas antes. Caraca. Olha só. Exatamente aos 50 anos da declaração, ambos, né, segundo e terceiro presidente, morreram. E o que é engraçado, outro link aqui, a foto, né, quer dizer, a quadro que vemos à esquerda de John Adams foi pintado, sabe por quem? Você não vai saber, né? Pelo John Trumbull? Não foi. Samuel Morse, aquele mesmo que criou o código Morse. Ele também era pintor. E pintou brincadeira, bicho. a imagem de John Adams. Loucura? Caramba! Doido, né? Que Pode conexões crer. malucas. Quer mandar mais alguma coisa rapidinha? Porque a minha próxima história é uma história tripla. Eu vou dar uma quebrada aqui. Vou falar, então, uma coisa que é mais ou menos rápida. Na verdade, a gente comemorou essa semana aí também, né? O dia que John Lennon e Paul McCartney se encontraram pela primeira vez, em 6 de julho de 1957. Eles se encontraram numa festa da paróquia da igreja de Woolton, em Liverpool, na Inglaterra, e a banda do John Lennon, chamada The Quarrymen, ela estava se apresentando, e o Paul McCartney, ansioso para impressionar o John Lennon, ele pegou uma guitarra e tocou 20 Flight Rock, do Ed Cochran, e tocou Bebopalula, do Gene Vincent, e o Lennon ficou todo impressionado com ele, com o desempenho ali do Paul McCartney tocando, e ele ficou mais impressionado ainda quando o Paul McCartney mostrou como é que afinava as guitarras, coisa que eles não sabiam fazer, eles pagavam alguém para afinar as guitarras por eles. Então, a gente comemorando aí a junção dos Beatles, né? Todos os Beatles, exceto o Ringo Starr, participaram do Quarrymen, inclusive o George Harrison participou desse Quarrymen, e depois o Paul McCartney também, e acabaram virando os Beatles. E o Quarrymen eventualmente se apresenta, os antigos participantes eventualmente se apresentam, tem registros deles em 2000, recentes, aí 2017, 2018, eles fazendo shows ao ar livre. Legal, né? Foi a primeira banda que percutiu os Beatles, né? E nessa mesma semana, né, só que já 9 anos depois, em 4 de julho, os Beatles fizeram um show no Rizal Memorial Football Stadium, em Manila, nas Filipinas, para mais de 80 mil fãs, e depois dos shows eles tinham que ir numa recepção oferecida pela família do presidente Marcos, e eles não foi informada a comitiva lá do presidente Marcos que os Beatles haviam recusado o convite, e ficou aquele negócio no ar, eles simplesmente não apareceram, e ficou
aquela situação, aquela saia justa, né? O Brian Epstein tentou até justificar ali ao vivo pela televisão de que tinha acontecido um erro de comunicação, mas eles tiraram o canal do ar quando o Brian Epstein estava dando a declaração dele, e no dia seguinte, quando os Beatles foram para o aeroporto, eles foram recebidos pela multidão enfurecida e o governo retalhou, recusando proteção policial aos Beatles. Nossa, que incidente internacional. Os caras causando fora do país e meio que foi sem querer, né? E aproveitando o gancho aqui também, foi aniversário essa semana aí. A gente, semana passada, estava falando, semana retrasada, estava falando do aniversário do Paul McCartney, 80 anos, né? E a semana agora, ontem, ali fez aniversário o Ringo Starr, vivão aí, fez 82 anos. Richard Starkey. Rapaz, você falou lá que no primeiro encontro lá o Ringo Starr não estava, né? Só ele não participou desse Quarrymen, essa banda aí, mas o Paul McCartney e o George Harrison chegaram a fazer parte, chegaram a ser integrantes desse grupo aí também. Então tá justificada a piada lá, né? Os caras foram procurar lá o Ringo Starr? Não, foi Paul McCartney do Correio. E o John está lendo? Essa daí é velha. Os trocadalhos. Mas justificou, era o único que não estava lá, o Ringo Starr. Então, Pois é, cada um na sua peculiaridade. O Ringo Starr é outra personalidade ímpar, né, cara? Não sei se você já viu um filme dele chamado Caveman. Ele teve muito, navegou muito ali com aqueles caras da comédia, Monty Python, não sei o quê, investiu em filme e tudo. E tem um filme que chama Homem das Cavernas, The Caveman. Cara, puta, esse filme é engraçado pra caramba. O filme é mudo. Na verdade, não é mudo, ele tem som, né? Só que eles não emitem nenhuma palavra, eles só falam uca uca, nuki nuki, reg reg, e você entende o filme inteiro, cara, e você morre de rir. Bacana. Vale a pena. Vou ver. Bom, vamos aí a minha história tripla. E essa história aí, tripla não, dupla, vai. E ela vai dar um nó na cabeça, hein? Vai ser, não ela é simples, não vai, mas vocês vão ver. A gente já falou sobre o assunto, mas não podia deixar de falar, né, que dia 9 de julho de 1932, há 90 anos, São Paulo se revolta contra o governo federal, começando a Revolução Constitucionalista. Já falamos dessa revolução lá em maio, né, quando estava falando de 23 de maio, MMDC, né? E aí começaria, né, a revolução um pouco depois, dia 9 de julho, foi o que aconteceu. Mas eu quero não voltar ao tema, mas trazer a Avenida 9 de Julho para vocês à direita, como está e como era antes, quando esse túnel foi inaugurado, né? Esse túnel tem o mesmo nome, né? A avenida tem o mesmo nome, né, da comemoração, 9 de julho, túnel 9 de julho, que foi o primeiro túnel construído na cidade de São Paulo. Você sabia disso? Foi o primeiro túnel da cidade. E ele foi inaugurado quando? Justamente em 23 de maio de 1938. Né? Então, 23 de maio tinha sido ali aquele evento, onde aquele protesto, lá onde morreram o MMDC, e acelerou a Revolução de 9 de julho. Então, a Avenida 9 de julho teve seu túnel inaugurado em 23 de maio de 38. Na foto antiga, à esquerda, vocês estão vendo que ali no lugar do MASP, não existia o MASP ainda, era o Belvedere Trianon. Né? E ele foi construído, né? A avenida foi construída, parte dela, onde a Avenida Anhangabaú ficava antes, e também tinha o córrego Saracura ali, né? Que foi, né, canalizado. Esse córrego ia em direção a Anhangabaú, juntava ali com outros, e aí formava ali o vale e tal, chegava no Tamanduateí para depois chegar no Tietê. Né? Inclusive tem fontes na entrada do túnel, essas fontes talvez estejam desativadas, parece que iam reativar, e essas fontes justamente fazem referência ao córrego Saracura que está ali embaixo. Cara, e que lugar magnífico que devia ser esse Belvedere Trianon, hein? Sim. Olha que construção lindíssima. E as mansões que tinham ali do lado, né? Pode crer. Era uma loucura.
Mas eu queria Algumas ainda existem ali, né? poucas, né? Estão deterioradas, né? Mas é uma pena, né? Mas deve ser lindíssimo, né? Agora eu queria emendar um assunto aqui, porque nesse mesmo dia 9 de julho, só que de 1816, né, bem antes, há 206 anos, a Argentina declara a independência da Espanha, né? Isso foi 40 anos depois dos Estados Unidos, quase na mesma data. Enquanto em 1776, dia 4 de julho, foi Estados Unidos, 9 de julho de 1816 foi a vez da Argentina. E o que eu queria trazer para vocês aqui para relacionar essas três coisas que eu comentei sobre independência e sobre revolução? Olha lá. Nós temos o quê? 3 obeliscos aí na frente. Os marcos. Onde estão esses obeliscos? À direita é o do Ibirapuera. À esquerda, em cima, é o de Washington, D.C. E à esquerda, embaixo, é o que fica em Buenos Aires, na Argentina. São 3 obeliscos em 3 cidades aí, que a gente comentou agora há pouco, né? O obelisco ali da Argentina, à esquerda embaixo, fica na Avenida 9 de Julho, que é uma das principais de Buenos Aires, e a avenida chama 9 de Julho justamente por causa do dia da independência deles. Aí temos o de Washington em cima, que foi inaugurado em 9 de outubro de 1888 e é o mais alto obelisco do mundo. Ele tem 169 metros de altura. O da Argentina, ele tem 67 metros. E o da direita, do Ibirapuera, é o monumento mais alto da cidade de São Paulo, com 72 metros de altura. Agora, olha só que engraçado, cara. O obelisco lá da Argentina é na Avenida 9 de Julho, certo? E ele foi feito em comemoração do 4º centenário de fundação da cidade, sendo inaugurado no dia 23 de maio de 1936. Enquanto o obelisco do Ibirapuera fica na Avenida 23 de Maio e foi inaugurado em 9 de julho de 1955. Você está cheio de trocadalhos hoje, está trocando até as datas. Pois é, você vê que coisa. Que coincidência engraçada. Um fica na Avenida 9 de Julho, foi inaugurado 23 de maio, outro fica na Avenida 23 de maio, inaugurado 9 de julho. Que coisa maluca, né? Coisa de argentino e brasileiro para brigar. Essa foi inesperada. Quando eu estava nas pesquisas aqui, eu não acreditei, né? Você vê que coisa. Quer mandar aí? A Argentina é assim, né, cara? E o da Argentina é ainda maior, né, cara? Não é. Do Brasil, o do São Paulo é um pouquinho maior. Ah, é? O da Argentina, ele tem 67 metros e o do Ibirapuera é 72, um pouquinho maior. O de Washington, sim, que é bem maior, 169, quase 100 metros a mais aí. Capaz os caras botar uma antena lá só para falar que é maior. E é mais antigo, né? O de Washington é de 1888. Vamos falar um pouco de despedidas aqui. Dia 7 de julho de 1980, o Led Zeppelin fazia o último show com a presença do baterista John Bonham. Eles se apresentaram no Ex-Portail Berlim Ocidental, no final de uma turnê europeia. O conjunto estava tocando ali no set list ali daquele dia. Tinha Black Dog, The Brain Song, Hot Dog, All My Love, Since I've Been Loving You, Kashmir, Started to Heaven, Rock and Roll. Eles terminaram o show com uma versão de 17 minutos de Whole Lotta Love. Nossa, 17 minutos. John Bonham, para quem não sabe, baterista, ele morreu em 1980, logo depois desse show. Esse show foi em 7 de julho, ele morreu em 25 de setembro, um acidente de carro, ou melhor, desculpa, ele dirigia carros e motos possantes, tudo, mas ele morreu na Inglaterra depois de engasgar com o próprio vômito aos 32 anos. Nossa. Que coisa. Então, deixando aí um legado incrível com o Led Zeppelin, que acabou nunca mais... fez apresentações muito esporádicas, inclusive com o Jason Bonham, que é o filho dele, aparece no filme do Led Zeppelin, bem pequenininho, tocando uma bateria de brinquedo. Fizeram alguns shows com o Jason Bonham, mas a banda nunca mais se juntou para gravar e tudo. Então,
Foi aí o último show desses ícones do rock and roll. É. Bom, um grande baterista. Vamos a mais uma historinha aqui. Essa daqui vai ser rapidinho. Tem mais duas historinhas. Vamos intercalar, hein? Vamos. Tá. Olha só, essa daqui é engraçada, né? 5 de julho. Foi? Eu tenho uma boa depois para mandar. Beleza. Então a gente intercala aí. Eu faço uma, você é o próximo e eu fecho, é isso? Beleza, fechou. 5 de julho de 1937, a 85 anos, o que era lançado? Uma marca de comida enlatada. Era uma carne de porco cozida, meio que um presunto misturado com algumas especiarias, etc., feita pela Hormel Foods Corporation. Spam é o nome da iguaria, né, que existe até hoje, né? Ela ficou popular, né, principalmente na Inglaterra, tal, porque foi utilizada durante a Segunda Guerra Mundial. Então deve ter sido fornecida para muitos soldados, para muita gente lá. Uma comida enlatada, fácil de guardar, difícil de se deteriorar, né, enquanto você não abre a lata. Então, em 1937, ela foi introduzida e aí foi usada na Segunda Guerra Mundial. Só que ela ficou mundialmente famosa com um sketch do Monty Python, que está, né, uma fotinha aqui à direita embaixo, de 1970, onde a pessoa aqui na lanchonete aí servia spam de tudo quanto é jeito. Spam com isso, spam de aquilo, spam para almoço, spam para café da manhã, spam com café, spam com leite. E as pessoas falam, não, spam, só tem spam, não sei o que lá. E aí é inundado de spam, e aí sim veio, né, o sinônimo para e-mail não solicitado. Né? Mais recentemente, o pessoal recuperou essa ideia, né, do sketch do Monty Python falando... Essa massificação. E aí o spam ficou sendo sinônimo de e-mail não solicitado, mas foi por causa da marca spam, desse apresuntado enlatado. Caraca, não sabia não. Existe para vender. Spam. A origem do nome spam não sabia dessa não, cara. Não é uma sigla aí de e-mail, qualquer coisa, né? Não, é o nome de uma comida que existe mesmo, né? Spam. Depois, não deu para trazer esse sketch aqui, porque daria problema de copyright, mas vocês procuram depois o sketch do Monty Python Spam, vocês vão ver. Tem uns 2, 3 minutinhos, é muito engraçado. Inclusive para se identificar com o humor desse grupo aí, que é... Você falou deles agora há pouco, né? Com o Ringo Starr. Não, sensacional, cara, sensacional. A gente vai ter que voltar ao tema aí do Monty Python, porque ele rende bastante, viu? Tem muita coisa. Nossa senhora, tem muita coisa legal mesmo. A gente pode ir até para as trilhas sonoras dos filmes deles, para fazer o link com música, mas puta, só de legado artístico que eles deixaram aí, seguidores e influências, já vale os comentários. Com certeza. Sensacional. Vai lá, manda seu spam aí. Vou mandar meu spam aqui. A gente falou do dia 7 de julho, aí, falecimento do John Bonham. Também no dia 7 de julho, ali, há 32 anos atrás, em 1990, nos deixava o Cazuza, né? E uma coisa peculiar aí é o Ezequiel Neves, que foi um cara que foi produtor musical do Barão Vermelho, um cara que super influenciou aí a trajetória aí do Barão Vermelho, do Cazuza. O Ezequiel Neves, ele também morreu num dia 7 de julho, só que 20 anos depois do Cazuza. Morreu em 2010, em 7 de julho de 2010. Tá? Desses dois aqui. Já que a gente está falando dessas datas, lembrando as datas de falecimento de algumas pessoas, vamos lembrar a data de falecimento de um cara muito importante aqui na história do rock and roll também, que foi o Brian Jones. Ele morreu logo no comecinho não, os Rolling Stones já tinham ali alguns anos de carreira, né? E ele era um cara era um cara responsável ali pela parte musical e criativa ali dos Rolling Stones. Ele morreu em 3 de julho de 1969, né? Logo depois de sair dos Rolling Stones, ele
integrou o Rolling Stones desde o começo, ele era o fundador da banda, junto com o Keith Richards e o Mick Jagger, e ele era um cara espetacular, assim, multi-instrumentista, tocava gaita, piano, cantava, tocava teclado. Essa foto aí, exatamente, do Brian Jones. Tocava teclado, melotron, cravo, baixo, cítara, saxofone, trompete, harpa, acordeon, gaita de fole, bandolim, banjo, xilofone, marimba, flauta doce, cello, bateria, ukelele, oboé, tuba, trompa, trombone, clarinete, kazoo e tabla. Nossa Senhora. Ele tinha uma formação erudita, ele era de origem clássica e inicialmente, né, no começo da banda, ele era o único que era capaz de ler e escrever partitura. Durante o período que ele teve nos Rolling Stones, ele era o cérebro criativo e inventivo dos Rolling Stones, responsável ali pelo Rock and Roll Circus, que os Rolling Stones gravaram com a presença de um monte de músico daquela época, e ele costumava usar roupas extravagantes, e ele vivia num estilo de vida ali baseado naquele sexo, drogas e rock and roll, né? Apesar dos poucos anos de vida, ele é considerado um dos mentores do estilo dos Rolling Stones, né? Ele deixou um grande número de fãs que sabiam dessa contribuição que ele dava musical e cultuam ele até os dias de hoje. Esse Brian Jones, apesar da fama, ele acabou por ceder ali ao uso desregrado de drogas e valeu isso aí o desprendimento dele do grupo em 8 de julho de 69, 8 de junho de 69 ele saiu, e menos de um mês depois ele foi encontrado morto na piscina da casa dele. A versão original dessa morte, que é o assunto que eu vou trazer aqui, que ele estava sob a influência de drogas e álcool e que ele resolveu nadar na sua piscina à meia-noite e acabou se afogando. Quem encontrou o corpo dele foi a namorada dele, uma sueca chamada Anna Wåhlin, e o relatório do legista afirmou que ele teve morte por desventura. Observou que o fígado dele e o coração estavam fortemente aumentados pelo abuso de drogas e álcool. Mas tem uma história muito intrigante aí com essa história aí. Desde a morte dele, tida como oficial, né, como acidental, né, muitas dúvidas dos livros encheram a mídia ali, alimentando algumas teorias conspiratórias. No final do filme Stoned, que os Stones fizeram e que foi exibido em 2005, supõe-se que a morte do Brian Jones foi causada pelo Frank Thurgood, que era um dos empreiteiros que trabalhava nas reformas da casa do Brian. O Frank teria confessado esse crime para a filha dele em 1993, quando ele estava no leito de morte, mas a história nunca foi confirmada. E até 2009, numa entrevista que foi dada pelo Tom Keylock, que foi empresário dos Rolling Stones, ele confirmou que testemunhou esse suposto assassinato do Brian Jones. Meses depois, o Tom Keylock faleceu, né? Então tem toda uma história aí que as pessoas não sabem muito bem dessa morte do Brian Jones, que ele se foi realmente um suicídio, se foi uma morte por afogamento, se foi acidental, ou se esteve envolvido algum assassinato. O caso é que o Brian Jones ele é mais um daqueles que faz parte do hall dos artistas famosos que tiveram uma carreira melhor e que faleceram com 27 anos, junto aí com Jimi Hendrix, Janis Joplin, o Jim Morrison, Amy Winehouse também, né? Amy Winehouse e outros que a gente acaba encontrando aí na história. Então esse é o caso enigmático aí do Brian Jones, que levanta uma lebre até hoje. Bom, tem uma foto que você mandou aqui que tem um pessoal, um grupo aqui mais novo, mais jovem, um pouco mais idoso. Quem você sabe o que é? Ah, sei sim, é um aniversariante, são duas fotos? É isso, uma em cima da outra. Pode mandar já? Dá uma olhada nessa foto. Esse cara aí é o Who Lewis, do grupo Who Lewis and the News. Ah, aquele lá do filme lá do Exatamente. Futuro, lá? Não, isso, de volta para o futuro, Back to the Future. Ele tá fazendo, ele é o segundo ali da esquerda para a direita na banca de jurados quando o
o Mark ele vai se apresentar lá na universidade querendo tocar e não sei o quê. Ele faz parte de uma banca de jurados, está ali. E ali embaixo na foto é o Hugh Lewis, com o Hugh Lewis and the News. Né? Ele no centro não é ali de vermelho. Mas não é o De Volta ao Futuro, né? É outro, né? É aquele Ferris Bueller's Day Off, né? Que ele fica de folga, não é? Um dia. Essa foto aqui é do De Volta para o Futuro. Ah, De Volta ao Futuro? Essa foto é do De Volta para o Futuro. Tem inclusive ele com o ator principal lá, Michael J. Fox, né? Michael J. Fox, inclusive com a guitarra. Aí tem a foto. Inclusive, nesse filme tem duas músicas que fazem parte da trilha sonora, The Power of Love, e tem mais uma música que faz parte da trilha. E esse filme foi, em 85, foi precursor aí para impulsionar a carreira do Hugh Lewis. Uhum. Né? Essa música é famosa mesmo, né? O Power of Love. Não, e a banda é muito legal mesmo. Ele é nascido em 8 de julho de 1950. Tá fazendo aí 72 aninhos. Uhum. Muito Hugh bom. Lewis. Hugh Lewis and the Power of Love. Muito bem. E vou trazer a última história aqui. Também é rapidinha, né? Não é nada demorado, mas a fundação de uma empresa, em 5 de julho de 1994, 28 anos atrás, Jeff Bezos funda Amazon. Olha só. E a Amazon, essa é a sede em Seattle da Amazon, essas bolhas, essas esferas de vidro aí, é a sede da Amazon. Ela foi fundada na garagem do Jeff Bezos, em 94, e a ideia inicial era a venda de livros. Né? Nos primeiros meses ele já faturava alto, né? $20 mil por semana já em venda de livros. Mas ao longo dos anos, né, foi virando um varejista para tudo quanto é tipo de produto. Recentemente até passou o Walmart como o maior varejista fora da China. Tem hoje mais de 40 subsidiárias, tratando de tudo quanto é tipo de assunto. Faturamento anual passando dos 470 bilhões de dólares. E até com curiosidade você tem os logotipos, né? A história dos logotipos da Amazon desde o começo, né? Que era um A de Amazon, mas representava o rio Amazonas passando por meio de uma floresta, né? Então à esquerda em cima e no meio você vê esse rio serpenteando, né? E depois foi evoluindo até chegar ao logo que tem um sorrisinho, né? O símbolo que você está contente por estar comprando aqui. E esse sorriso é uma seta que liga de A a Z. Ou seja, trabalhamos com tudo de A até Z. Né? Essa aqui é a ideia básica dessa seta ligando A a Z e ainda simulando um sorriso. Atire a primeira pedra quem nunca comprou na Amazon, né? Ah, imagina. Quem nunca? Muito bom. Amazon, eBay. Mas a Amazon ficou gigantesca, né? A gente aqui fazendo merchan. Olha, se a Amazon quiser patrocinar aqui, estamos aceitando, tá? A gente faz mais vídeos também, da Amazon também. O Sedex, qualquer um queira aí entrar na roda, estamos aí. A gente fala as marcas aqui até antes de receber. Quem sabe, né? Quem sabe viraliza, né? Pois né? Chega na Amazon, a gente recebe uns troquinhos ainda. Se viralizar, a gente vai pagar uma multa gigantesca. É pior, né? Viralizou os caras falando da Amazon lá, cobra deles. Ô, louco. Eu vou até tirar a imagem aqui, pronto. Sacanagem, né, cara? E é isso, chegamos ao final aí. Não esqueça que semana que vem, provavelmente, quinta-feira que vem, vai ser dia 14 de julho, se eu não me engano, né? Quinta que vem é estreia do filme Elvis aqui no Brasil. Né? Opa! Não deixem de assistir. Legal. Deixamos um abraço aí para alguns aniversariantes ainda do dia, da semana. Toquinho, Arnaldo Batista, o Joey Moe Johnson, que é baterista do Allman Brothers, Moraes Moreira, infelizmente, não está aqui para receber o abraço, Kevin Bacon, Elo Pinheiro, Arthur de Azevedo, Sylvester Stallone, Frida Kahlo,
Beijo para todos aí, bom final de semana, boa semana. Tem dois parentezinhos aqui que a gente depois precisa, né? Um deles, rápido, eu falei do Elvis, né? E a gente falou semana passada do filme Elvis, e você até falou do Tom Hanks, a gente falou do Tom Hanks, que faz o papel lá do empresário lá. Mas lembrando que no Forrest Gump, o próprio Tom Hanks fez lá como se fosse o Elvis, né? Ensinando o Elvis, que seria o Elvis, aí a dançar, né? Quando ele, com aquelas, né, aquelas ajudas ali que ele tinha nas pernas ali, ele deu uma requebrada ali e deu a entender que ele que ensinou o Elvis Cara, e dançar. na boa, é muito verossímil, isso é muito verossímil, cara. Um monte dessas coisas que acontecem no Forrest Gump, inclusive ele ali no meio do público, recebendo uma comenda ali junto com o Nixon, né? Cara, puta, esse filme tem umas cenas muito verossímeis. Essa do Elvis, que ele tá todo de muleta, assim, ele dança todo esquisito, assim, e o Elvis faz de novo, e ele balança as pernas, depois o Elvis toca na TV, fazendo aquela dança. Isso é memorável, muito bem sacado bacana aí pelos produtores do filme. Sensacional. Então é isso. Nos vemos semana que vem. Dia Mundial da Alegria, Olha. Nossa, dá para começar tudo de novo aí? Chutei tudo aqui. Luiz Pasteur inocula sua vacina antirrábida. Opa, começar de novo essa parte aqui, hein? Antirrábica. E vamos lá. Bom final de semana a todos. E sucesso a todos. Divirtam-se, vejam o filme Elvis e comentem com a gente aqui. E a gente vai estar aí semana que vem para ver o que vocês acharam do filme. Ok. Abraço Valeu, a todos. Marcelo. Abraço para todo mundo. Bom final de semana. Bom fim de semana.